Ok, pessoal, então nós vamos aí para a resolução dos dois últimos exercícios. Então, o exercício 3 e o exercício 4, ok? O exercício 3, ele também foi do Enem de 2011, e ele diz mais ou menos o seguinte: um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar o seu calor de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu ΔCH, ou entalpia, variação da entalpia de combustão, tá? No seu estado padrão aqui. Bom, então, aqui eu tenho uma tabela com 5 desses combustíveis. Todos eles possuem carbono na sua formulação. Então aqui a gente tem o gás benzeno, o etanol, ou o álcool comum, a glicose, o CH4, ou gás metano, e o octano, que é um dos componentes aí da gasolina. Tá? Aqui eu tenho os meus ΔHCs de combustão para cada mol de combustível. Para cada 1 mol de combustível, quando queimado, eles liberam esta quantidade aqui de energia. Perfeito. Então vamos ver o que está te perguntando aqui. Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimados completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Então é aquilo que eu falei para vocês lá daquele quadro da primeira questão. Então, para eu saber qual combustível que está me liberando mais CO2, eu tenho que comparar com a relação ou a quantidade de massa ou a quantidade de energia liberada. Nesta questão aqui, ele está te perguntando qual desses 5 combustíveis estão liberando mais CO2 pela mesma quantidade de energia produzida. Então, a gente tem que ter uma quantidade de energia padrão. Então, para efeito de cálculo, a gente vai comparar todos esses combustíveis aí para 1000 kJ sendo liberados. Então, aquele que me liberar mais CO2 para cada 1000 kJ, com certeza é aquele combustível que mais polui, ou seria a substância que mais liberaria CO2 durante a sua combustão completa. Tá? Então, a gente tem que fazer os cálculos, a gente tem que fazer, né, as minhas resoluções aqui. Eu vou ampliar novamente aqui a minha tela para a gente poder enxergar a resolução no quadro. Aqui eu já fiz previamente, pessoal, todos esses combustíveis aqui no quadro. Só vou abaixar um pouco a tela para ficar mais fácil da gente enxergar. Então aqui eu tenho os 5 combustíveis. Eu tenho aqui o benzeno, um hidrocarboneto benzeno, né? O etanol, a glicose, o CH4 e o octano, certo? Cada um desses combustíveis, quando liberados completamente, serão liberados uma quantidade de CO2. Lembra da dica que eu mostrei para vocês naquela aula online? Não precisa descrever a equação de combustão completa, a gente perde um pouco de tempo. Como eu vou estar trabalhando com CO2 e energia, então basta a gente relembrar esses dados. A quantidade de carbono que eu tenho na minha substância é a quantidade em mols de CO2 liberado. Então, se eu tenho aqui 6 carbonos, eu sei que aqui serão liberados 6 mols de CO2. E assim sucessivamente. 2 mols de CO2, 6 mols de CO2, 1 mol de CO2 para o gás metano e 8 mols de CO2 para a gasolina. Então, cada um desses combustíveis me liberam estas quantidades de gás carbônico, né? em termos molares. Agora eu preciso de saber quais são os valores dessas entalpias aqui, desta combustão total. Isso eu preciso de saber também. Tá? Então foi fornecido, né, naquela tabelinha. Então só vou copiar novamente aqui estes valores. Primeiro aqui para o meu benzeno, seria 3.268 kJ para cada mol, tá, de combustível queimado. Para o etanol seria 1.368 kJ, também tudo por mol, tá, pessoal? De combustível queimado.
A glicose, 2.808 kJ/mol também. O metano, 890 kJ/mol. E por último, o octano, a gasolina, 471, corrigindo aqui, 5.471 kJ/mol. Beleza. Então, aqui seriam as minhas quantidades de energias liberadas para cada mol de combustível. Tá? Para eu saber qual é aquele combustível que me liberaria mais CO2 pela mesma quantidade de energia, eu vou ter que equiparar todos esses valores. Porque para cada valor aqui, né, eu tenho valores diferentes, então só analisando essa tabela aqui eu não tenho condições. Então eu preciso de fazer uma jogada. Ou seja, eu vou ter que equiparar todos, por exemplo, para 1.000. Então a gente vai trabalhar aqui para 1.000 kJ. Eu quero saber quanto de CO2 é liberado para cada quilojoules, ok? Então a gente faz umas divisões, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer para o meu CO2, aí a gente vê quais são os procedimentos que vão ser comuns para todos os outros 4 casos. Então vamos fazer aqui no caso para o benzeno, ok? Bom, se eu sei que 3.268 quilojoules, isso aqui só para o benzeno, tá? C6H6, beleza? Se eu sei que 3.268 quilojoules, quando queimados totalmente esse benzeno, me libera esta quantidade de energia e me libera esta quantidade aqui em termos de CO2. Ok? Se eu tiver 1.000 quilojoules, aí que vai entrar o meu tal 1.000 quilojoules. Quantos de CO2 que eu me liberaria para estas 1.000 quantidades de energias liberadas? Então aqui, fazendo essa regrinha de 3 aqui, essa multiplicação, eu já tinha feito aqui previamente esse valor. Então aqui nós teremos 1, meu x aqui vai ser 1,83 mols de CO2, certo? Eu me libero, então, 1,83 mols de CO2, ou seja, 1.000 kJ de benzeno, quando queimado, libera para o meio exterior 1,83 kJ. Então, vocês vão repetir isso daqui para todos. Então, se a gente for observar, na verdade, eu estou multiplicando 6 vezes 1.000, 6 vezes 1.000 vai dar 6.000, 6.000 dividido por 3.268. Tá? Então, se eu for analisar tudo isso aqui, eu vou multiplicar cada uma dessas quantidades aqui, em termos de mols de CO2, vezes 1.000. Então, aqui eu teria essas quantidades aqui. Ó. Então, já fazendo, né, todas essas regrinhas, aqui seriam 6.000 dividido pela quantidade de energia liberada. Aqui seriam 2.000 dividido pela essa quantidade de energia liberada. Novamente aqui, 6 vezes 1.000, 6.000 dividido por 2.808. Aqui é só 1 mol de CO2, então se é só 1 mol de CO2, 1 mol vezes 1.000, 1.000. E aqui 8 mol de CO2. 8 mol de CO2 vezes 1.000, 8.000 dividido por 5.471. Aí eu já tinha feito anteriormente todos esses cálculos, só para a gente ganhar tempo, eu só vou colocar aqui as respostas aqui no quadro, de cada uma dessas divisões aqui. Tá? Então aqui a gente viu que o primeiro é 1,83, né? Deixa eu só tirar minha molécula de água aqui. 1,83 mols de CO2, tudo mol de CO2, tá? Tudo mol de CO2. Para o etanol, eu vou ter 1,43 mols de CO2 liberados para cada 1.000 kJ de energia liberada. Glicose, 2,13 mols de CO2. O gás metano, 1,12 mols de CO2 liberados.
E por último, a gasolina, que é 1,46. Então, de novo, pessoal, repetindo o que eu falei, vocês vão dividir, tá? O número de mols vezes 1000 dividido pela aquela quantidade de energia. Então, eu tenho aqui todos os valores de CO2 liberados. A pergunta é, qual destes combustíveis me libera mais CO2 pela mesma quantidade de energia liberada? Então, se todos esses daqui estiverem comparados para cada 1000 kJ, o que me libera mais CO2 é a minha glicose. Então, é uma resolução assim, um pouquinho mais complexa, que a gente tem que pensar uma forma de utilizar os dados de quantidade de energia com as quantidades de CO2 molares que são liberadas. Tá? Pode ter outras maneiras de resolver essa questão também. Você pode simplesmente dividir as quantidades de energia pelas quantidades de CO2 ou carbonos que eu tenho aqui na minha fórmula, e eu tenho então determinados valores, que você pode colocar eles também em ordem crescentes. Tá? Beleza, então aqui é a letra C. E por último a gente tem aqui uma variação de entalpia. Né? O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído de um resíduo de madeira, sendo o ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando um gás carbônico e água líquida. E o ΔH2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no seu estado gasoso para o estado líquido. Então, beleza. Então, aqui a gente tem esse bioóleo, quando ele entra em contato com oxigênio, ele é queimado, ele produz CO2 mais água líquida, ou também ele pode ser convertido, esse CO2 gasoso aqui de água gasosa pode ser convertido também em água líquida. Então eu tenho um outro ΔH, que é o ΔH2. A pergunta é, a variação de entalpia em kJ para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa, é igual. Então a gente vai ter que primeiro fazer uma diferenciação aqui. Eu quero saber qual que é o valor do ΔH que vai daqui até aqui. Tá? Então, se você for observar, desse bioóleo até o gás carbônico gasoso e a água líquida, ele vai me liberar menos 18,8 kJ. Tá? Só que eu quero saber até a água gasosa. Eu não quero saber até aqui embaixo. Eu quero saber daqui até aqui, quanto que é que ele me libera. Ora, se desse espaço aqui da água gasosa até aqui embaixo me deu menos 2,4, então eu tenho que descontar de 18,8. Então, pessoal, menos 18,8, 18,8, certo? Se eu descontar e eu tirar isso daqui, e eu tirar, né, sei lá, menos com menos aqui vai me dar mais, mas aqui eu tenho 2,4. Se a gente utilizar essa subtração, eu sei que aqui vai me dar menos 16,4. Só que aqui eu não tenho toda esta minha quantidade de energia liberada aí. Vai ser para 1 grama que tinha mostrado anteriormente no exercício. Eram 16,4 kJ, mas isso daqui era para cada 1 grama. Agora, o exercício está te perguntando para 5 gramas. E 5 gramas me libera quanto? Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou aumentar 5 vezes 16,4 vai me dar 82 kJ. Beleza? Então, nesse caso aqui, é uma interpretação simples desse gráfico. Então, vai me dar aí a letra C. Beleza, pessoal? Então, nós resolvemos aí 4 questões. É importante que vocês sempre procuram fazer uma análise bacana, unindo o que a gente está vendo em termoquímica com essas questões contextualizadas e atuais. Beleza? Então, um abração, fica com Deus. Até a próxima aula, pessoal. Até mais.